galera? E aí, ó? Não foi fazer outra coisa não, né? Veio direto aqui para o próximo bloco. Então, se liga só. A gente agora vai continuar a nossa aula. A gente dividiu em parte 2, mas na verdade é a continuação da aula de regência. Porque agora é um momento ímpar na nossa aula. Nós vamos começar a entender o verbo. Porque, por exemplo, quando um professor diz, ó, verbo tal no sentido tal é verbo transitivo direto, no sentido tal é verbo transitivo indireto, no sentido tal é verbo intransitivo. Quando eu falo no sentido tal, eu estou trabalhando semântica, eu estou trabalhando interpretação. Então, no final das contas, eu estou olhando para um verbo, uma classe gramatical, que é função morfológica, eu vou classificá-lo de certa forma sintaticamente, para dizer se é verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, para eu conseguir entender qual é o complemento que ele tem, e na verdade eu estou entrando na seara da semântica, porque se eu coloco uma preposição ou não, a coisa dita pode adquirir outras interpretações. Então, meu companheiro, o primeiro verbo que nós vamos trabalhar é o verbo agradar. E normalmente o aluno não domina isso daqui não, ó. Então vem comigo, ó. O verbo agradar no sentido de acariciar, ele vai ser verbo transitivo direto. Então, olha aqui, ó. Não é bom agradar demais as crianças. Então, observa que o verbo está aqui e eu estou tendo o meu complemento aqui na palavra, na expressão as crianças. Então, é um verbo transitivo direto e as crianças, objeto direto. E por que eu coloquei especificamente esta frase? Não é bom agradar demais as crianças. Porque se o verbo agradar no sentido de acariciar é verbo transitivo direto, e a gente percebe que aqui é verbo transitivo direto, por quê? Porque esse as só pode ser artigo, não tem preposição ali, está sem acento. Aí se liga só. Se é no sentido de acariciar, que tipo de pessoa a gente está tendo aqui? Estou diante de um pedófilo que está acariciando demais as crianças. Agora, o verbo agradar, no sentido de satisfazer, de causar agrado, ele é verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então, se ao invés de ter colocado assim, eu tivesse colocado um acento, então o verbo seria verbo transitivo indireto e as crianças, craseado, seria um objeto indireto. E estaria no sentido de quê? De satisfazer, de causar agrado. Eu pularia de um pedófilo para um pai que mima os seus filhos. Então, olha a diferença que eu estou causando numa frase. Apenas uma preposição, a preposição a, que no caso, eu poderia interpretar a frase diante de um pedófilo ou diante de um pai zeloso. Olha a diferença. E aí vamos dar uma olhada aqui nas outras frases. O sítio agradou ao fazendeiro. O sítio não pode estar fazendo carinho, acariciando o fazendeiro. Então, ele está causando agrado, satisfazendo. Por isso é verbo transitivo indireto e está exigindo a preposição a. Olha a próxima frase. Este chapéu lhe agradará. E por que a gente utilizou o lhe aqui? Futuramente, quando nós formos estudar colocação pronominal, afinal de contas é importante saber colocar corretamente o pronome obliquátono nas frases, você vai entender que o lhe, ele sempre funciona como objeto indireto. E não é qualquer objeto indireto, é um objeto indireto regido pela preposição a. Então, como o verbo agradar aqui está funcionando como verbo transitivo indireto regido pela preposição a, afinal de contas, o chapéu, ele vai satisfazer, causar agrado àquela pessoa. E é por isso que a gente bota que este chapéu lhe agradará. Este chapéu agradará a você. Tranquilo? Belezinha? Pô, sim, é muita coisa para gravar. Gente, é por isso que está aí no materialzinho de vocês. Tive toda a preocupação para que você possa revisar isso quantas vezes for necessário. E é o seguinte, revise na videoaula e revise no material impresso. Estude, pratique, faça bastantes exercícios. Tranquilo? Então, vamos para o próximo verbo aí, que é o verbo aspirar. Então, se liga só, meu parceiro. O verbo aspirar, ele também adquire duas nuances. Ou ele é verbo transitivo direto, ou ele é verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quando ele vai ser verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de cheirar, sorver, respirar. Então, olha a frase. Maradona aspirou
O ar puro da montanha. Está no sentido de respirar, então é verbo transitivo direto. E o ar puro da montanha, isso é um objeto direto. Agora, quando eu utilizo o verbo aspirar no sentido de almejar, de pretender, de objetivar, ele vai ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, olha o exemplo aqui. Aspirava ao cargo de promotor de vendas. Então, o aspirar aqui não está no sentido de respirar. Ele não está respirando o cargo de promotor de vendas. Ele está desejando o cargo de promotor de vendas. Então, neste caso, o verbo aspirar vai exigir a preposição a. Então, tudo isso daqui, ó, ao cargo de promotor de vendas, não é o elemento que está sendo aspirado pelo camarada. Então, tudo isso daqui vai funcionar como objeto indireto. Tranquilo? Agora, a gente vai para um verbo que normalmente é utilizado no texto de várias provas, não só do Enem, mas de qualquer vestibular ou de qualquer concurso público, que é o verbo assistir. E aí acompanha aqui comigo, ó. Verbo assistir, ó. O verbo assistir, ele adquire várias nuances. Vai depender de muitos sentidos. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com calma. Então, olha só. O verbo assistir, no sentido de dar assistência ou de ajudar, ele pode ser verbo transitivo direto ou transitivo indireto regido pela preposição a. Caramba, Sidney, para mim ele sempre foi verbo transitivo direto. E é o seguinte, nós vamos avaliar na íntegra e entender isso aqui direitinho. Normalmente, o que a gente faz? A gente faz isso daqui, ó. O médico assistia os lutadores machucados. O médico assistia o doente. O médico assistiu o paciente. Por quê? Porque o verbo assistir no sentido de ajudar, ele é verbo transitivo direto. Então, quando eu coloco o médico assistia os lutadores machucados, é porque ele auxiliou, é porque ele amparou, é porque ele medicou. Então, é verbo transitivo direto e os lutadores machucados. Funciona como objeto direto. Mas eu também posso utilizar como verbo transitivo indireto, no sentido de ajudar também, e vai ser regido pela preposição a. Então, eu posso dizer, o médico assistia aos lutadores machucados. E aqui não é no sentido de ver, não, é no sentido de ajudar mesmo. Caramba, isso é um fato da língua, Sidney? É um fato da língua. Só que é o seguinte, normalmente no dia a dia, a gente só utiliza, e não é só no dia a dia, em provas também, nós utilizamos só da forma transitiva direta. Por quê? Porque todos os gramáticos, todos sem exceção, dizem que o verbo assistir no sentido de ajudar é verbo transitivo direto. E apenas alguns, como o Segala, o Manuel Pinto Ribeiro, o Arnaldo Nisquier, vão dizer que ele também é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Mas isso, apenas alguns. Então, não é o pensamento da maioria. Então, você, quando for produzir, para não ter problema, o que você vai fazer se for empregar o verbo assistir no sentido de ajudar? O ideal é que você vá pela maioria. O ideal é que você o utilize como verbo transitivo direto. Então, o médico assistiu o doente, o médico assistiu o paciente, o médico assistiu os lutadores machucados. Tranquilo? Mas é importante saber que também há a possibilidade de funcionar como verbo transitivo indireto. É só questão de conhecimento, porque vai que, né? Agora, o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, aí sim, ele vai obrigatoriamente exigir a preposição a e vai funcionar como verbo transitivo indireto. Então, olha aqui o exemplo. Assistimos ao filme. E aqui já mora o perigo. Por quê? Porque no dia a dia não é assim que a gente fala. No dia a dia eu digo que eu assisti o filme, que eu assisti o jogo. Mas o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele sempre vai exigir a preposição a. Então é assistir ao filme, é assistir ao jogo. Então aqui, ó, assistimos ao filme. Verbo assistir, verbo transitivo indireto, e ao filme, objeto indireto. Segundo exemplo. A criança assistiu ao espetáculo inteiro. Então, a criança não viu o espetáculo?
Não é nesse sentido que ela está querendo? Então, aqui vai ser verbo transitivo indireto e ao espetáculo inteiro é objeto indireto. Agora, observação aqui, ó. O objeto indireto não pode ser representado pelo ler. Lembra que eu mostrei, ó, agora há pouco tempo, que o ler vai ser sempre objeto indireto regido pela preposição a? E é verdade. Só que com o verbo assistir, no sentido de presenciar, ele não pode ser utilizado. E por quê? Vamos lá, ó. Talvez você já tenha escutado de algum professor, ouviu em algum livro, em algum site, que o ler, além de ser objeto indireto, ele tem de ser pessoa. E isso está errado. Isso não está certo. Na verdade, o ler, ele tem sim de ser um objeto indireto. Por quê? Porque ele corresponde à expressão a ele ou a ela. Então, já é uma expressão o quê? Preposicionada através de qual preposição? Da preposição a. O que eu não posso ter? Eu não posso ter este ler entrando em situações com o verbo visar, com o verbo aspirar e com o verbo assistir. Agora, com o verbo visar no sentido de desejar, porque nessa situação ele vai pedir a preposição a, com o verbo aspirar também no sentido de desejar, porque ele também vai pedir a preposição a, e com o verbo assistir no sentido de presenciar, que também vai pedir a preposição a. Agora, vamos entender de onde surgiu essa falácia na língua portuguesa, de onde surgiu este equívoco, este problema. Vamos lá. Se você procurar em todas as gramáticas tradicionais, apenas uma comete este erro. E é um erro mesmo. É a gramática do Ulisses Infante e do Pasquale Cipro Neto. E por que isso acabou sendo permeado por outros meios? Porque o Pasquale é midiático. O pensamento dele foi inteligente, só que ele deu um mole. Ele pensou na língua contemporânea, e isso é algo antigo. Então, qual foi o pensamento dele? Caramba, o verbo visar, no sentido de desejar, ele trabalha com coisa. Ele não trabalha com pessoa. Você não tem como visar, no sentido de desejar, a namorada. Você vai visar ao cargo. Você, quando coloca aqui o verbo aspirar no sentido de desejar, também não vai trabalhar com pessoa, você vai trabalhar com coisa. Então, é aspirar ao cargo, aspirar ao lucro, visar ao lucro. Agora aqui, ó, o verbo assistir, no sentido de presenciar, você também vai trabalhar o quê? Com coisa. Assistir ao filme. Você não vai falar assistir ao Sidney. Né? Você assistiu à aula do Sidney. Agora é o seguinte, o que ele percebeu? Opa, com o verbo assistir no sentido de pertencer, eu posso. E no sentido de pertencer, é pessoa. Aí ele pensou, então, ora, então além de ser objeto indireto, tem de ser também o quê? Pessoa. Mas isso é um erro, porque o ler tanto serve para pessoa quanto para coisa. A verdade é que esta estrutura aqui, destes verbos aqui, é uma coisa antiga, é desde a época do latim. Lá no latim, o ler era um dativo de posse, e ele já não podia ser utilizado com o verbo visar, aspirar e assistir. Então, ele carregou esta bagagem para a língua portuguesa também. Tranquilo, meu parceiro? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, quando eu for utilizar o verbo assistir, eu não posso colocar o ler, no sentido de presenciar. Então, ao invés de colocar assistimos ao filme, se eu for substituir o filme, o substantivo, por um pronome, eu vou colocar assistimos a ele. E eu não posso colocar assisto-lhe. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos para o próximo exemplo aqui, ó. O verbo assistir no sentido de pertencer, de caber direito. Então, vamos lá. Ele vai exigir a preposição a e vai ser verbo transitivo indireto. E neste caso aqui, ó, ele admite a substituição pelo pronome lhe. Então, olha aqui, ó. Assiste ao homem o direito de permanecer calado. Ou seja, é um direito adquirido.
isto pertence a ele, isto assiste a ele. Então, eu posso pegar este homem e colocar assiste-lhe. E foi daí que vem o erro. O camarada pensou, opa, aqui eu posso usar pessoa, então só se for pessoa. Mas não, gente, tanto faz para pessoa ou coisa, tanto faz. Agora, já que você está antenado nesse, vamos ver um próximo, que normalmente o aluno não domina, porque ele não utiliza no dia a dia. É o verbo assistir no sentido de morar, de residir. Ele vai ser verbo intransitivo, só que ele vai exigir a preposição em. Então aqui, ó, Pedro assiste em São Paulo. O verbo assistir aqui é verbo intransitivo e em São Paulo é adjunto adverbial de lugar. Por mais que você estranhasse a estrutura, bastava olhar para o complemento, como nós aprendemos na aula de transitividade, naquela aula do sistema SVC. O complemento tem preposição e indica o quê? Localidade. Então, só pode ser adjunto adverbial de lugar e o verbo só pode ser o quê? Intransitivo. Tranquilo, meu parceiro? Então, agora, nós vamos para um outro camaradinha que é traiçoeiro. É o verbo chamar. Nós achamos esse verbo aqui super tranquilo, né? Mas vou te falar, esse verbo aqui é extremamente traiçoeiro. Porque é o seguinte, por que ele é traiçoeiro? Quando eu trabalho o verbo transitivo direto e indireto, olha o nome dele, ele é verbo transitivo direto e indireto. O que ele não pode ter? Ele não pode ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome dele é verbo transitivo direto e indireto. Aí, normalmente, o aluno ele acaba cometendo um erro por colocar na mesma frase dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. É um erro comum. Aí ele olha para essas estruturas aqui do verbo chamar e pensa que está tendo dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Por exemplo, quando o camarada coloca chamei o tolo, parece que aqui ele tem um objeto direto e que aqui ele tem um outro objeto direto. Aí o aluno pensa que está errado. Assim, quando eu coloco chamei-lhe de tolo, parece que aqui ele tem um objeto indireto e aqui ele tem um outro objeto indireto. Então, ele bota errado. Só que o verbo chamar, ele é traiçoeiro. E aí se liga. O verbo chamar, no sentido de convocar, ele vai ser verbo transitivo direto. Exemplo, a direção chamou os professores, ou seja, convocou os professores. Então, aqui é verbo transitivo direto e os professores é o objeto direto. Agora, o verbo chamar, no sentido de apelidar, de denominar, de caracterizar, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, acompanhado de um predicativo do objeto. É o que a gente chama de verbo transobjetivo. Então, aqui, ó, objeto, aqui, ó, tá errado, ó. Vou até, ó, anota aí, ó, no teu material, já vou mandar corrigidinho. Então, anota aí, ó, é verbo transobjetivo, é o objeto que pode ser direto ou indireto, mais o predicativo do objeto, tá? É o predicativo do objeto, não do sujeito. Então, esse predicativo pode aparecer ou não com a preposição de. Ou seja, a preposição dentro de um predicativo, ela é o quê? Facultativa. Então, olha só, quando eu coloco chamei-o de tolo, é porque eu chamei alguém de alguma coisa. É verdade? O aluno pensa assim, opa, então chamei-o de tolo, Sidney? O verbo chamar aí é verbo transitivo direto e indireto, não é? E aí se liga. O verbo aqui é transitivo direto, o é objeto direto e o de tolo é predicativo do objeto direto. Ah, professor, mas aí, ó, tá meio estranho. E aí se liga, lembra dos complementos? Objeto, circunstância e característica? Tolo, é ou não é uma característica do camarada aqui, ó? É, não é? E se é característica, é o quê? Predicativo. Então, muita atenção ao verbo chamar. Olha a próxima. Chamei-o tolo. Eu tenho aqui um objeto direto e um predicativo do objeto direto. E aí o que eu disse, ó, a preposição ela é
facultativa. Então, tanto faz eu dizer chamei-o tolo ou então chamei-o de tolo. Agora, olha aqui, ó, chamei-lhe de tolo. O verbo aqui está funcionando como verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Eu estou chamando a alguém, eu estou chamando a ele, ó. Então, aqui, ó, objeto indireto e o de tolo, predicativo do objeto indireto. E chamei-lhe de tolo, a mesma coisa, ó. O lhe, objeto indireto, e o tolo, predicativo do objeto indireto. Então, muita atenção ao verbo chamar, tranquilo? Esse verbo aí não é mole não, é difícil, hein? Agora aqui, ó. Esses daqui, eu tenho de puxar a orelha de vocês. E tenho de puxar mesmo. Porque por mais que eu fale e repita, no dia da prova, você ainda acaba errando. Então, olha só. Vocês vão utilizar isso daqui na prova de vocês. Pode ter certeza, em algum momento, seja na prova objetiva, seja na prova discursiva, você vai utilizar e vai acabar errando, porque você vai acabar colocando do jeito que você faz no dia a dia. Cheguei em casa, eu fui na escola e tá errado. O verbo chegar, assim como o verbo ir, eles são verbos intransitivos que vão trabalhar com a preposição a e não com a preposição em. Então, o correto é chegar a algum lugar, o correto é ir a algum lugar. Então, ó, vou ao ortopedista e cheguei a Brasília. Porque se eu vou a algum lugar, se eu chego a algum lugar. Tranquilo? Não cometa esse erro mais na prova, tá? Olha o próximo aí, ó. O próximo é sensacional, porque a Rede Globo de televisão, ela dá um vacilo aí com a gente. Não é a Globo, né, que deu vacilo. Foi o camarada que foi produzir o filme que ele não vacilou. Foi uma questão de eufonia, foi questão de esperteza da parte dele. O verbo esquecer e o verbo lembrar, principalmente o verbo esquecer para nós, ele adquire nuances diferentes dependendo da sua estrutura. Estrutura esta que a gente não percebe, porque no dia a dia a gente utiliza de forma equivocada. Então, o verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, quando eles forem sozinhos, ou seja, não pronominais, eles vão funcionar como verbos transitivos diretos. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Então, aqui, ó, esqueci o casaco, porque quem esquece, esquece alguma coisa. Verbo transitivo direto e o casaco, objeto direto. Agora, quando forem pronominais, quando eles vierem acompanhados de pronome, eles vão adquirir mais força e eles serão agora verbos transitivos indiretos regidos pela preposição de. Então, ó, quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Mas quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Então, aqui, ó, lembrei-me. Verbo lembrar mais o pronome. Então, ele vai ser verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Então, ó, lembrei-me de todas as respostas. Se eu retirasse o pronome e colocasse apenas lembrei, ficaria lembrei todas as respostas. Qual é o grande culpado por nós errarmos isso daqui? É o filme do Macaulay Culkin, que eles colocaram assim, ó, esqueceram de mim. Então, no dia a dia, as pessoas dizem, ó, eu esqueci da minha bolsa, eu esqueci da aula, esqueci do curso. Não, esqueci o curso, esqueci a aula, esqueci a minha bolsa. Porque o verbo esquecer, quando ele está sozinho, ele é verbo transitivo direto. Ele só pedirá a preposição quando ele for um verbo pronominal. Esqueci-me da aula, esqueci-me da bolsa, esqueci-me do curso. Aí sim. Agora, por que o camarada fez isso no filme? Porque ele não sabia? É óbvio que ele sabia. Mas por que ele fez? Porque ia ficar estranho. Porque ou ele iria colocar esqueceram-me, ou então esqueceram-se de mim. Aí ia ficar muito estranho, né? A pronúncia. Aí ele espertamente falou, vai ficar muito mais vendável se eu colocar esqueceram de mim, porque a pronúncia fica mais agradável. Assim como aquela propaganda da Caixa. Vem pra Caixa, você também. Foi para rimar.
O correto é venha para a caixa você também. Mas aí a intenção não é concordar, não é fazer a estrutura correta da língua portuguesa, e sim vender, não é verdade? Então, vendeu o filme? Vendeu a caixa? Então tá tudo certo. E aí se ligou, ó, muita atenção, quando aparecer o verbo esquecer, ele sozinho é verbo transitivo direto, ele acompanhado de pronome é verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Não vai dar mole, hein? Olha o próximo aí, ó. O próximo é sensacional. Lembra quando a gente estava avaliando o verbo chamar e eu disse que nós não podemos ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos? Então, é muito comum este erro acontecer com estes verbos aqui, ó. Verbo informar, cientificar, notificar, certificar, avisar, prevenir e comunicar. Normalmente no dia a dia a gente utiliza o informar e o avisar. Os outros eles vão assumindo características diante da ampliação do nosso vocabulário. Mas normalmente o camarada ou utiliza informar ou utiliza avisar. E aí olha como é que isso vai funcionar. Eu posso tê-lo funcionando como verbo transitivo direto e indireto. Agora, olha como é que isso vai acontecer. Eu vou até apagar, depois eu venho aqui no quadrinho de novo, ó. Eu vou até apagar para você visualizar isso. Então, olha só. O verbo informar, assim como avisar, cientificar, notificar, comunicar, ele vai funcionar como verbo transitivo direto e indireto. Só que aqui agora a gente vai fugir um pouquinho da seara da semântica. Antes era semântica, ó, no sentido tal ele é transitivo direto, no sentido tal ele é transitivo indireto. Aqui agora a gente vai entrar numa modalidade da gramática que é bem complexa. A gente vai entrar na estilística. Então o verbo informar, ele pode sim ser transitivo direto e indireto, só que ele vai adquirir duas possibilidades, que são duas possibilidades de escolha estilística. Eu posso informar alguém de algo ou algo a alguém. Agora, a única coisa que eu devo saber é que isso é escolha. Eu, quando produzo a frase, eu, autor do texto, eu é que vou escolher se eu vou informar alguém de algo ou algo a alguém. Agora, eu tenho que saber o seguinte, se eu for informar alguém de algo, a pessoa vai ser o objeto direto e a coisa vai ser o objeto indireto. Agora, se eu optar por informar algo a alguém, a coisa vai ser o objeto direto e a pessoa, o objeto indireto. E aqui eu ainda tenho uma reflexão a fazer. Eu posso informar alguém de algo ou alguém sobre algo. Então, fica ligado. Ali, ó, nós vamos admitir a possibilidade de duas preposições e que não vão interferir semanticamente. Então, olha os exemplos que a gente tem aqui, ó. Informou todos do acidente. Nesse contexto, informou alguém de alguma coisa. Então, todos, objeto direto, e do acidente, objeto indireto. Agora aqui, ó, informamos a todos o acidente. Então, nesse contexto, eu informei algo a alguém. Então, aqui o acidente é objeto direto e a todos, objeto indireto. Olha o outro, informei-o de que eu faria. Então, ó, informei alguém de alguma coisa, objeto direto, e aqui um objeto indireto. E é o seguinte, meu companheiro, acompanha aqui comigo mais uma vez, ó. Você já começou a perceber a utilização de alguns pronomes na escrita. Então, é importante que você saiba logo como é que isso funciona. Depois, quando nós formos trabalhar colocação pronominal, aí você vai saber as formas mais específicas. Mas de cara, agora eu já vou te mostrar como é que isso funciona. Então, vamos lá, ó. Você, quando tem a possibilidade de substituir um substantivo por um pronome, que pronome vai ser utilizado? É o pronome pessoal oblíquo átono, o chamado POA. Quem são estes pronomes? Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, leis. Então, ó, eu tenho me,
te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, lhes. Quais são os que nós normalmente utilizamos e até mesmo nas provas, seja no vestibular, ou seja num concurso público ou num concurso militar, o que o camarada cobra do aluno? Ele cobra o e o lhe. E sabe por quê? Porque ele sempre tem a mesma função sintática. O sempre vai ser um objeto direto e o lhe, como nós já vimos, sempre vai ser um objeto indireto. Eles possuem peculiaridade? Eles possuem. Nós já vimos em relação ao lhe. O lhe vai ser sempre um objeto indireto regido pela preposição a. Afinal de contas, ele corresponde ao termo a ele ou a ela. Ou seja, é um termo já preposicionado através da preposição a. O que isso significa, por exemplo? Que se eu pegar um verbo transitivo direto, eu não posso colocar o lhe. Verbo amar. As pessoas normalmente erram isso no dia a dia. Já vi diversas pessoas fazendo assim, ó. Eu lhe amo, eu lhe amo. Mas observa, quem ama, ama alguém. É verbo transitivo direto. Eu não posso colocar o lhe, porque o lhe só pode ser utilizado quando ele for objeto indireto. E tem mais, regido pela preposição a. Então, por exemplo, eu também não poderia colocar gosto-lhe. Ah, professor, mas por que não? O verbo gostar é verbo transitivo indireto, mas é regido pela preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu só posso colocar o lhe quando for objeto indireto regido pela preposição a. E o, ele é ainda mais complicado. Não parece não, mas ele é mais complicado, porque eu tenho o e seus derivados. Eu tenho o no e o lo. E eu dependo de quem para poder saber se é o, lo e no? Eu dependo da terminação verbal. Então, observa isso aqui, ó. Vamos fazer logo aqui um quadrinho resumitivo para que você tenha facilidade de entender isso. Ó. Nós vamos trabalhar agora o o. Aí eu boto aqui, ó, a terminação do verbo e o pronome. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos para vocês, ó. Quais são as possibilidades de terminações verbais que nós temos? Nós temos 3 possibilidades. Eu tenho através do som vocálico. O que é um som vocálico? É uma vogal. A, E, I, O, U. Eu tenho um som nasal. O que é um som nasal? M, N ou TIL. E eu tenho a terminação através das letras R, S e Z. São apenas estas possibilidades de terminações verbais. E é o seguinte, o que é um pronome oblíquo átono? É um pronome que se apoia na tonicidade da palavra. Então, se ele se apoia na tonicidade da palavra, é por isso que eu olho a terminação dessa palavra, para entender a tonicidade desta palavra. Então, se eu tenho aqui um verbo que termina através de um som vocálico, que tipo de pronome ele vai pedir? Um pronome vocálico. O, a, os, as. Agora, se eu tenho um verbo que termina através de um som nasal, que tipo de pronome ele vai pedir? Um pronome nasal. No, na, nos, nas. E se o verbo termina com as letras R, S, Z? Aí a gente vai ter um trabalhinho a mais. Eu vou cortar a terminação e vou acrescentar um L. Aí vai ficar lo, lá, los, las. Como é que isso funciona na prática? Assim? Eu quero ver na prática. Então, vamos lá. Ó. Vamos para a prática. Espero que você já tenha anotado. Ah, sim, não anotei. Então, dá pausa, anota e a gente continua. Ó, vem aqui comigo. Eu boto assim, ó. Pedro ajudou a moça. Pedro ajudou a moça. Nesse contexto, quem ajuda, ajuda alguém. Pedro ajudou a moça, Pedro ajudou o rapaz. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e a moça, objeto direto. Para que a gente vai fazer uma substituição daquele substantivo por um pronome oblíquo átono? Questão de colocação pronominal, mas na verdade é uma questão de coesão textual. O que o aluno muitas vezes não sabe é que
A colocação pronominal é um mistão de regência com coesão textual. É para evitar repetição. Então, por exemplo, eu estou escrevendo meu texto. E eu já escrevi a palavra moça. E eu quero não mais escrever aquela palavra moça porque eu precisei repeti-la muito próximo. Então, o que eu vou fazer? Escrever bem é arte de quê? De cortar palavras, não é? Eu vou fazer uma substituição. Através de quem? Através do pronome oblíquo átono. Então, se moça é um substantivo feminino singular, qual é o pronome feminino singular equivalente? É o pronome a. Agora, eu posso de cara substituir pelo a? Não, eu tenho que ver a terminação do verbo. Opa, ajudou, terminou com a letra U. Então, é uma vogal. Então, realmente, eu posso substituir pelo a. Então, vai ficar Pedro ajudou a. Sidney, eu não deveria ter colocado Pedro a ajudou? Você poderia, não deveria, você poderia também. Porque quando eu tenho um sujeito explícito, quando nós formos estudar a colocação pronominal, eu vou te mostrar todas as palavras atrativas. O sujeito explícito não é uma palavra atrativa. Então, você não precisa obrigatoriamente dizer Pedro a ajudou. Aqui o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz eu dizer Pedro a ajudou, quanto Pedro ajudou a. Agora, como a nossa intenção era mostrar a questão da terminação verbal, é assim que nós vamos trabalhar. E esse a, esse pronome oblíquo átono, sintaticamente, como é que ele funcionaria? Como um objeto direto, é óbvio, porque ele está ligado a um verbo transitivo direto. Outro exemplo, eu boto assim, ó, ajudaram o rapaz. Nesse contexto, mais uma vez, quem ajuda, ajuda alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e o rapaz é um objeto direto. Agora, meu parceiro, quero substituir por um pronome oblíquo equivalente. Se é o rapaz, é masculino singular. Então, se é masculino singular, vai ser o pronome o. Só que aí eu tenho que olhar para a terminação verbal. E a terminação aqui, ó, é a letra M. Se é a letra M, um som nasal, então vai pedir um pronome nasal, no caso, o no. Então, vai ficar ajudaram no. Então, este no também vai funcionar como objeto direto. Agora, aqui não tem a possibilidade de colocar o pronome antes do verbo. Por quê? Porque é uma regra, uma máxima da língua portuguesa. Não se inicia uma frase com um pronome pessoal oblíquo átono. E por que eu não inicio uma frase com pronome pessoal oblíquo átono? Simples, porque ele se apoia na tonicidade da palavra. Se eu ainda não tenho nenhum termo antes, como é que eu vou iniciar com um pronome que precisa de algum termo para apoiá-lo tonicamente? Não tem como. Então, se tiver alguma coisa antes, posso colocar o pronome antes. Pode ser facultativo ou até mesmo obrigatório esse pronome vir para antes do verbo. Agora, se eu estou começando com o verbo, obrigatoriamente eu terei uma ênclise. Obrigatoriamente o pronome vai ficar após o verbo, tranquilo? E, para finalizar aqui na questão do exemplo, eu poderia colocar assim, ó, Pedro fez o dever. Nesse contexto, quem faz alguma coisa. Então, é verbo transitivo direto e o dever é objeto direto. Vamos substituir por um pronome oblíquo equivalente. Se é o dever, masculino singular, então o pronome o. Mas, opa, olha a terminação verbal. Letra Z. O que eu vou fazer? Eu vou cortar e eu vou acrescentar um L. Então, vai ficar Pedro fe-lo. Em o lo, é óbvio, vai ser um objeto direto. Caramba, Sidney, muito feio. Eu não deveria ter colocado Pedro o fez? Deveria não. Poderia. Mas a intenção é colocar depois do verbo aqui para poder mostrar a questão da terminação. Ó, Pedro fe-lo. Eu sei que ficou feio, mas gramaticalmente é correto. Olha o bizu que eu vou te dar. O pronome pessoal oblíquo átono, ele não se apoia na tonicidade da palavra, então ele não entra na contabilidade silábica. Então esse fe aqui, ele só foi acentuado porque ele é um monossílabo tônico terminado em e. Aqui não é uma paroxítona, aqui é um monossílabo tônico terminado em e, porque o pronome ele não entra na contabilidade silábica, tranquilo? E aí é o seguinte, meu parceiro, você acha que isso daqui não tem serventia para nada, né? É só um emaranhado de regras gramaticais. Isso daqui serve para a vida. Eu não sei se você viu, acho que
Ano passado saiu uma reportagem, não sei se foi em 2014 ou em 2013, não vou lembrar, uma reportagem que passou aí em vários jornais, passou no jornal O Extra, o Globo, coisa e tal, apareceu, né, nos jornais impressos, que as mulheres estavam escolhendo o namorado e terminando namoros por conta da língua portuguesa. Porque elas levavam, às vezes, o cara bonitão à casa delas, né? Aí o pai, porra, logo dava uma criticada. Pô, esse cara marado não sabe nem falar. Então elas começaram a fazer uma filtragem antes. Eu não estou de sacanagem, não. Isso apareceu no jornal mesmo, pode pesquisar. Aí, qual era a técnica? Era na primeira noite de amor. Aí ela dizia assim, amor, pôs a camisinha? Se ele não tivesse estudado a língua portuguesa, ele diria assim, sim, amor, pus ela. Mas se ele tivesse estudado a língua portuguesa, ela ia falar assim, amor, pôs a camisinha? Aí ele diria, sim, amor, pula. E aí os dois seriam felizes para sempre. Olha como é que tem serventia no dia a dia. Então, meu parceiro, só para você entender aqui, ó. Numa estrutura, se eu colocar avisei a mudança de horário, essa estrutura está errada. Assim como se eu colocar avisei-lhe sobre a mudança de horário. Também está errado. Aqui eu teria dois objetos diretos e aqui dois objetos indiretos. Então, meu parceiro, se você porventura utilizar o pronome lhe, o outro termo não pode vir acompanhado de preposição. Então, você não pode ter avisei-lhe sobre a mudança, nem avisei-lhe da mudança. É avisei-lhe apenas a mudança de horário, ou então avisei-o da mudança de horário. Se o verbo é transitivo direto e indireto, ele precisa obrigatoriamente de um objeto direto e de um objeto indireto. Não importa a ordem, tanto faz aparecer o direto ou indireto. Agora, o que eu não posso ter? Dois diretos ou dois indiretos, já que o nome é verbo transitivo direto e indireto. Tá vendo como essa aula de regência é uma aula mais pesada, é uma aula mais puxada? Eu vou aqui apresentar diversas informações e você vai precisar revisar isso diversas e diversas vezes para poder massificar, para você poder escrever bem, tranquilo? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui agora nesse próximo bloco e até daqui a pouco. Ó, não vai perder tempo não, tá? Só bebe uma água e volta. Sim, eu tô cansado, então vai jogar um futebol, um videogame para dar uma relaxada, depois você volta. Então até daqui a pouco. Fala galera, gostou da aula? Curta e compartilha.